Santo Evangelho segundo João, capítulo 3. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse: Mestre, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: Na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: Como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: Na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito que é necessário vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, Nicodemos, e ouves a sua voz, porém não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse a Jesus: Como pode ser isso? Jesus respondeu e disse: Tu és mestre de Israel e não sabes isto? Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos, testemunhamos o que vimos, porém não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres, não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Nicodemos, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou tanto o mundo, Nicodemos, de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. A condenação é esta, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras são más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam questionadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em verdade. Depois disto, foi Jesus com os seus discípulos para a terra da Judeia. Estava ali com eles e batizava. Ora, João batizava também em Enom, junto a Salim, porque havia ali muitas águas. Vinham ali e eram batizados, porque ainda João não tinha sido lançado na prisão. Houve então uma questão entre os discípulos de João e os discípulos de Jesus sobre a purificação dos judeus. E foram ter com João e disseram-lhe: Rabi, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tu deste testemunho, ele está batizando e todos vão ter com ele. João respondeu e disse: O homem não pode receber coisa alguma se não lhe for dado do céu. Vós mesmos me sois testemunhas de que disse: Eu não sou o Cristo, mas sou enviado adiante dele. Aquele que tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo que lhe assiste e ouve alegra-se muito com a voz do esposo. Assim, pois,
já este meu gozo está cumprido. A ele convém crescer, porém a mim diminuir. Aquele que vem de cima é sobre todos. Aquele que vem da terra é da terra e fala da terra. Aquele que vem do céu é sobre todos. Aquilo que ele viu e ouviu, isso testemunha, mas ninguém aceita o seu testemunho. Aquele que aceitou o seu testemunho, esse confirmou que Deus é verdadeiro, porque aquele que Deus envia fala as palavras de Deus, pois não lhe dá Deus o Espírito por medida. O Pai ama o Filho, todas as coisas entregou nas suas mãos. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. E quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judéia, foi outra vez para a Galileia. Lhe era necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, junto da herdade de Jacó, que Jacó tinha dado a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto à fonte. Era isto quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água e disse-lhe Jesus: dai-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me impedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conhecesses o dom de Deus, quem é o que diz, dai-me de beber, tu pedirias a ele, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens como que atirar. O poço é muito fundo, onde pois tens água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu este poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos, e o seu gado? Jesus respondeu e disse: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me dessa água, para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: falaste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tu tens não é teu marido. Isto falaste com verdade. E a mulher disse: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorareis o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Porém a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e verdade. Porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse a Jesus: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Jesus lhe disse: eu o sou, eu que falo contigo.
E nisto vieram os seus discípulos e admiraram-se de que Jesus estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse: que perguntas? Ou por que falas com ela? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro. Foi à cidade e disse àqueles homens: vinde, vê um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com Jesus. Entrando os seus discípulos, lhe rogaram, dizendo: Mestre, come. Porém, Jesus lhe disse: uma comida tenho para comer, que vós não sabeis. Então os discípulos diziam uns aos outros: lhe trouxe, porventura, alguém algo de comer? Jesus lhe disse: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo: levantai os vossos olhos, vedes as terras, que já estão brancas para a ceifa. E o que ceifa recebe galardão e ajunta fruto para a vida eterna, para que assim o que semeia como o que ceifa, ambos se regozijem. Porque nisto é verdadeiro o ditado que um é o que semeia, o outro o que ceifa. Eu vos enviei a ceifar onde vós não trabalhaste. Outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. Muitos dos samaritanos daquela cidade creram em Jesus, pela palavra da mulher que testemunhou e disse-me tudo quanto tenho feito. Indo, pois, ter com Jesus os samaritanos, lhe rogaram que ficasse com eles. Então Jesus ficou ali 2 dias. Muito mais creram em Jesus por causa da sua palavra. E dizia a mulher: já não é pelo teu dito que nos cremos, porque nós mesmos o temos ouvido. Sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. 2 dias depois, Jesus partiu dali e foi para a Galileia. Porque Jesus mesmo testemunhou que um profeta não tem honra na sua própria pátria. Chegando, pois, Jesus a Galileia, os galileus o receberam, vista todas as coisas que Jesus tinha feito em Jerusalém, no dia da festa, porque também eles tinham ido à festa. Segunda vez foi Jesus a Caná da Galileia, onde da água fez vinho. Havia ali um nobre, cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. Ouvindo este que Jesus vinha da Judeia para a Galileia, foi ter com Jesus e lhe rogou que descesse e curasse o seu filho, porque já estava morto. Então Jesus lhe disse: se não vires sinais e milagres, não crereis. Disse-lhe o nobre: Senhor, desce antes que meu filho morra. Disse-lhe Jesus: vai, o teu filho vive. E o homem creu na palavra de Jesus, que Jesus falou, e partiu. Descendo ele logo, lhe saíram ao encontro os seus servos e lhe anunciaram, dizendo: o teu filho vive. Perguntou-lhe, pois, a que horas se achou melhor? E disseram-lhe: ontem às 7 horas a febre o deixou. Entendeu, pois, o homem, o pai, que era aquela hora a mesma em que Jesus lhe disse: o teu filho vive. Assim creu ele e toda a sua casa. Jesus fez este segundo milagre quando ia da Judeia para a Galileia.